Imagina só descobrir qual é a história dos seus ancestrais. Qual a origem das pessoas de quem você descende? Quem foram eles? De onde vieram? Onde moraram? O que eles fizeram? Com quem se relacionaram? Não, esse não é um episódio de Profissão Repórter. Mas nos próximos minutos eu vou te explicar como você pode ser capaz de fazer isso aí da tua casa com uma coisa que você tem provavelmente na sua carteira. Acho que você já sabe que é possível descobrir a história dos seus ancestrais e qual a origem do seu sobrenome através da sua árvore genealógica. Mas tenho certeza que tudo que você já aprendeu sobre isso não foi o suficiente para avançar muito nas suas descobertas. Por mais que tenha muita informação na internet sobre o assunto, elas estão desorganizadas, incompletas e foram escritas por pessoas leigas, que apenas se interessam pelo assunto. Eu sei disso porque, alguns anos atrás, eu também quis entender como seria possível saber mais sobre as pessoas que vieram antes de nós. E eu passei um tempão procurando todo tipo de dado que você imagina. Mas era difícil encontrar o fio da meada, saber onde ir e o que fazer. E hoje eu sei que faltavam os detalhes que fazem toda a diferença na hora de localizar as informações dessas pessoas. De lá para cá, já fiz cursos em Portugal e na Itália sobre o assunto, já participei de seminários do Family Search e do meu querido mestre Pier Felice De Liberti, um dos maiores genealogistas da atualidade, e desde 2018 ajudo pessoas a descobrirem a história dos seus antepassados, permitindo que transformem as suas vidas através do resgate das suas origens. Eu me chamo Gabriela Migliorini Munhon, sou a fundadora do Núcleo Origens e hoje quero te explicar como a história dos seus antepassados influencia diretamente quem você é e o que você vive hoje. Já parou para pensar nisso alguma vez? Quando você descobre quem foram seus ancestrais, você se torna capaz de conhecer a si mesmo a partir da história daqueles que vieram antes de você. Já que nós, como seres humanos, somos um conjunto de vivências, crenças, valores e experiências que constroem a nossa identidade, ou seja, quem nós somos. E as vivências dos seus ancestrais, os sucessos ou fracassos que tiveram durante suas vidas, criaram neles crenças sobre trabalho, relacionamentos, prosperidade financeira, felicidade. E cada uma dessas crenças foi passada geração após geração até chegar em você. Algumas crenças muito comuns. É preciso trabalhar pesado a vida toda para conquistar algo. Casamento é algo difícil e penoso. Dinheiro não traz felicidade. Será que é assim mesmo para todo mundo? Você cresceu ouvindo crenças como essas sobre a vida e essa visão de mundo que você herdou do seu sistema familiar torna você quem você é hoje. E pode ser que ela esteja te impedindo de viver em plenitude. Mas quando você olha para a história deles, é capaz de expandir a sua consciência sobre a sua vida e perceber que muitos comportamentos que você reproduz não pertencem a você. Então, a partir dessa consciência, é capaz de seguir novos caminhos. Então, se engana se você acredita que descobrir as suas origens não passa de encontrar certidões e montar a sua árvore genealógica. É isso também, mas é algo muito maior, com um potencial transformador sobre você e sobre a sua vida. O Minhas Origens é o produto que eu desenvolvi ao longo de todos os meus anos de experiência para ensinar qualquer pessoa a forma mais prática e certeira de desvendar os segredos sobre a história da sua família. Pois é partindo desse resgate da sua genealogia que você tem a oportunidade de alcançar tudo isso que eu te expliquei. Lá eu trago de maneira simples todo o conhecimento teórico e prático adquirido por mim ao longo dos últimos 10 anos através das minhas formações em Ciências Sociais e Genealogia e da prática atendendo os meus clientes. Para te ensinar como você, a partir de algo simples que você tem aí na sua casa ou na sua carteira, como o seu RG ou uma certidão, consegue descobrir o local, ano de nascimento, profissão, nome dos genitores, entre muitas outras coisas e registros sobre seus pais, avós, bisavós, trisavós,
também conhecidos como tataravós, e assim por diante. Até mesmo sobre aqueles ancestrais que nasceram fora do Brasil. Consegue também acessar outros relatos sobre os seus antepassados que ninguém te conta. Por exemplo, até em jornais e testamentos, somos capazes de conhecer a história dos nossos antepassados. Até mesmo aqueles mais distantes. E a melhor parte é que você não precisa sair da sua casa para fazer isso. Não importa se você já tenha feito alguma pesquisa sobre seus ancestrais, de repente em busca daquele imigrante que pode te dar o direito à dupla cidadania, ou que apenas tenha a curiosidade de descobrir a origem do seu sobrenome, ou até deseje conhecer a história deles para entender que padrões você tem repetido da sua família. Mas não tem ideia por onde começar. Não importa em que ponto você esteja, eu te explico que acessar essas informações é mais simples do que você imagina. Te ensino detalhes que fazem total diferença na hora da sua pesquisa. Como, por exemplo, saber organizar todas as suas descobertas da maneira correta. Porque sem isso, você pode não conseguir avançar para as próximas gerações. Pode ser até que você já esteja passando por isso. E foi por perceber a dificuldade em organizar e lidar a quantidade de descobertas que você pode fazer sobre a sua família, que eu criei uma ferramenta completa e indispensável para quem quer ir o mais longe possível em sua árvore genealógica. Eu percebi que existem 3 etapas determinantes para o avanço da sua pesquisa, que eu chamo de método WOP, que é a organização, planejamento e execução estratégica. Primeiro, você precisa saber o que e sobre quem quer descobrir. Segundo, você precisa planejar onde existe maior probabilidade de encontrar os fatos. Por exemplo, existe maior chance do seu avô ter nascido em São Paulo ou no Rio de Janeiro? Existe uma forma de verificar essa probabilidade, quando você não sabe qual é o local correto. E eu te ensino como. Terceiro, você deve pesquisar primeiro onde terá menos trabalho. Assim, você não perde tempo, por exemplo, olhando vários livros de registros em busca de um documento que pode ser que não esteja ali. Então, além de aprender a encontrar os documentos que vão te contar a história da sua família, no Minhas Origens, você também contará com entrevistas de profissionais de diferentes áreas, como psicologia, para falarmos sobre qual o impacto da nossa família em quem somos hoje, e até direito, para falarmos sobre a possibilidade de você obter uma dupla cidadania, a partir dos seus ancestrais nascidos em outros países. Já pensou nisso? Entre outras aulas que eu preparei para conversarmos sobre como você pode tirar o melhor proveito dessas descobertas olhando para si mesmo a partir da história dos seus ancestrais, que você só vai descobrir quando entrar na nossa comunidade. Eu sei que você quer saber como participar e ter acesso a todo esse conteúdo. Bom, deixa primeiro eu te explicar como funciona esse resgate das suas origens a partir de uma pesquisa genealógica. Você pagaria para um genealogista experiente como eu, no mínimo R$ 1.600 para uma pesquisa de somente uma geração da sua família. Caso você já tenha contatado algum profissional, sabe que o valor não é baixo. Talvez até um pouco menor para pesquisadores sem toda a formação que eu tenho na área. Ou seja, agora multiplique isso pela quantidade de gerações da sua família que você gostaria de descobrir. Considerando apenas um ramo da sua família, ou seja, o materno ou paterno, ou o dobro para pesquisar os 2 ramos. Então estamos falando de 1.600, 3.200, 4.800 para a pesquisa de 3 gerações somente. Mas ainda assim você perderia o que eu considero o maior benefício de você mesmo fazer essas descobertas, que é ter a oportunidade de se conectar à história dos seus ancestrais. Porque um profissional, por mais que encontre as certidões dos seus familiares, ele não vai conseguir fazer isso por você. Aqueles que já se envolveram em suas pesquisas sabem o significado do que eu estou dizendo. É algo que não tem preço. Algumas pessoas podem até pensar em fazer aqueles testes de DNA famosos que tem na internet e até em algumas farmácias, ao invés de descobrirem a história dos seus antepassados, com o intuito de descobrirem as suas origens. Você já ouviu falar desses testes? Eles são testes genéticos que prometem revelar a sua ancestralidade,
Talvez você já tenha até feito um deles. Mas eu sinto lhe informar que apesar desses testes serem até úteis para revelar algumas propensões a doenças, adivinha, eles não são precisos quanto à descoberta da sua ancestralidade. Por isso, caso você já tenha feito o teste, a sua origem revelada ali pode não condizer com a realidade. No curso, nós temos um módulo inteiro que fala sobre isso. Agora, quanto você gastaria para aprender sozinho o caminho correto e mais prático de resgatar as suas origens e conhecer a história daquelas pessoas que deram a você a dádiva da vida? Bom, muito tempo e provavelmente uma viagem ao exterior, já que no Brasil esse é o primeiro e único curso que você encontrará sobre o tema. E eu te garanto que apesar de existirem muitas informações espalhadas pela internet sobre como descobrir as suas raízes, elas não te ensinam um caminho lógico e estruturas desenvolvidas por mim para levar você o mais longe possível em suas descobertas. Você vai só gastar tempo tentando descobrir aos trancos e barrancos o que eu te ensino. O problema é que eu sei que a genealogia, pelo custo que tem, ela acaba não sendo acessível. Então, essa foi a forma que eu encontrei para poder atender o maior número possível de pessoas e para que você tenha a oportunidade de descobrir de que árvore é fruto, de ter um novo olhar sobre a sua realidade e de transformar a sua percepção de mundo a partir da compreensão do seu passado. Então agora é o seguinte, por apenas R$ 37,90 por mês, você acessa por um ano inteirinho todas essas aulas, conteúdos complementares e materiais que te farão dar um salto na sua história e que você pode assistir onde, quando e quantas vezes quiser. Eu sei que o preço é realmente irrisório, perto dos benefícios de descobrir o que te faz ser quem você é e se tornar alguém muito melhor para as próximas gerações da tua família. De talvez até ter a possibilidade de uma dupla cidadania. Ou não, porque no curso você também vai descobrir que ela não é extremamente necessária para você morar fora. Principalmente porque você não terá essa oportunidade pagando tão pouco em lugar nenhum. Mas tem algo importante que você precisa saber que poucos profissionais da área te contam, que eu descobri na pele. Quanto mais você adia essa decisão, mais informações preciosas podem se perder com aqueles que partem. As pessoas mais velhas da nossa família são a nossa melhor ponte com o passado. Mas, infelizmente, sabemos que elas têm um tempo escasso perto de nós. E quando elas partem, levam consigo grande parte das nossas histórias. Por isso, quanto antes você começar a sua pesquisa, mais você garante não perder essas histórias preciosas para sempre. E se você ainda está em dúvida do quanto tudo que eu te ensino pode transformar a sua vida, eu te convido a conhecer mais de perto o Minhas Origens. E durante 3 meses, você tem direito de pedir todo o seu investimento de volta, caso não veja nenhum resultado. É só você me comprovar que seguiu passo a passo que eu ensino, que descobriu as informações da sua família e que isso não mudou nada a sua vida, que eu devolvo todo o seu dinheiro de volta. Assim, você tem a oportunidade de comprovar que o que eu te ensino tem muito mais valor do que o que você vai investir. Como você pode ver nessa mensagem linda que eu recebi de um dos alunos depois de 1 mês dentro do Minhas Origens. Então agora tudo o que você precisa fazer é clicar no botão ou no link abaixo para ter acesso imediato através do seu e-mail e começar a revelar o desconhecido sobre a história da sua família. Clique abaixo que eu te espero do outro lado, dentro da nossa comunidade de descendentes em busca das suas origens. Nos vemos lá!